Graças a Deus. Parabéns aqui aos irmãos que fizeram aqui esta encenação. Deus abençoe. E eu quero, nesse momento, só deixar a minha palavra de gratidão. Primeiramente, a Deus pela oportunidade, aos pastores aqui, pastor Wagner, pastor Feitosa, pastor Luiz, pastor Adalberto, pastor Gideoni, pastor Avelino, pastor Josenildo, pastor Carlos, e a todas as missionárias, aos filhos de pastores que estão aqui, Deus abençoe a cada um, e a igreja. Talvez alguém possa perguntar: pastor, é um culto para homenagear homens? Não, nós homenageamos a Deus, mas é um culto de reconhecimento, é um culto de reconhecimento por aqueles que trabalham. A primeira peça que os irmãos apresentaram, na fala do jovem, aqui, ele falando isso, que do atendimento pastoral, e ele, na primeira fala dele, ele diz que pastor não tem chefe e nem tem carga horária. Eu procuro trabalhar segundo uma carga horária. Há muito tempo eu li um livro de um pastor americano, que ele somava o tanto de pregações e o atendimento dele. Todos nós aqui temos horário. Eu tenho horário, pastor Wagner tem horário, pastor Luiz tem horário, pastor Feitosa trabalha ali no mesmo setor nosso, mas é na congregação, tem o seu trabalho. Todos nós aqui temos horário. Nós temos uma semana de atividade pastoral muito ativa, desde segunda, até domingo, de segunda a segunda. Os irmãos, se os irmãos observarem, Natal eu passo com os irmãos, Ano Novo eu passo com os irmãos, deixo a preferência da família para estar com a igreja. Eu não tiro férias, e é muito importante que o pastor tire, não é que eu seja contra, mas eu saio assim, às vezes, com a minha família, passo 6 dias, 8 dias, e aí retorno para a igreja. É o nosso trabalho. Não escolhi ser pastor por falta de opção, como eu creio que muitos dos que estão aqui também. Deus nos abençoou de outra forma, financeiramente, antes de vir, já no ministério, mas nós desenvolvemos uma outra função pedagógica, e Deus nos abençoou, tanto a mim como a minha esposa, nos abençoou grandiosamente. Então não entrei para o ministério como forma de ganhar dinheiro, um trampolim, ou uma forma de querer ganhar alguma coisa. Eu explico isso hoje porque há muitos que pensam, como o rapaz aqui falou, que é só isso. Então nós temos uma atividade aqui constantemente, sem contar o tempo de leitura, o tempo de estudo e de preparação para fazer a obra de Deus. É um chamado? Mas nós aqui desenvolvemos com toda seriedade e com toda responsabilidade, procurando visitar os irmãos, procurando atender às necessidades dos irmãos, e não só dos irmãos. Aqui nós servimos tanto aos irmãos da igreja, como também a outras pessoas. Se você pegar hoje um psicólogo, se você pegar um assistente social, vocês podem analisar o trabalho que eles fazem. E o trabalho do pastor, além de ser um trabalho espiritual, é essa atividade que o rapaz aqui fez só uma pequena apresentação. Aqui, quando a gente começa a atender, desde 9 horas até 12, até 12h30, é o tempo todo. E tem pessoas que querem apenas serem ouvidas, trazem seus problemas, suas lutas, e é a nossa atividade pastoral aqui. Então, todo o nosso trabalho, toda a nossa função se volta realmente para servir a Deus. Nós não brincamos aqui de ser pastor. Se vocês observarem, é muito bom que a igreja observe, toda semana o pastor Wagner dá a leitura aqui, dizendo os locais que vão ser visitados, os hospitais que estão sendo visitados, e na hora que se comunica, nós vamos visitar os crentes, a não ser quando tem, porque aqui nós temos o trabalho aqui na sede, mas nós temos aproximadamente aí 300 igrejas aqui para tomar conta. Então, é muita coisa, é muito trabalho, é muita demanda.
de atender o campo, de atender as áreas, de atender problemas espirituais, problemas psicossomáticos, problemas de todas as áreas que os irmãos possam imaginar, nós atendemos aqui no campo. Problemas que vocês nem imaginam, nós atendemos aqui no campo. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir a igreja, servir aos irmãos, e nós nos dedicamos. Eu tenho aqui os pastores, nós somos irmãos em Cristo e amigos, mas eu não levo a obra de Deus pelo lado da amizade, eles sabem disso. Nós levamos a sério a obra do Senhor, com respeito e seriedade, porque eu sei que esse trabalho não é meu, esse trabalho é de Deus, esse trabalho é do Senhor Jesus. Então, eu quero agradecer a igreja, e coloca bem aí na tela, só para os irmãos observarem bem, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, olha o que a Bíblia diz, vamos lá, sobre os líderes, e rogamos-vos, irmãos, reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Um crente verdadeiramente espiritual, ele sabe reconhecer aqueles que trabalham e que dirigem no Senhor. Dirigem no Senhor, um pastor que dirige no Senhor. Nós aqui trabalhamos sem buscar vantagens para nós. Eu estou aqui com 10 anos, os irmãos sabem, nós não negociamos a igreja, nós não vendemos voto de crente, não tem um crente aqui que diga assim, pastor Osiel disse que é para mim votar no fulano ou no Beltrano, a não ser dos candidatos da nossa convenção, mas vocês não me veem. E eu fico muito feliz. Eu recebi agora uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, eu não vou falar o órgão, mas aqui de São Luís, assim, tudo que é pedido vem para essa secretaria, mas do Campo Tirirical não vem um pedido para cá. De todas as igrejas, a maior parte das igrejas em São Luís. E aí uma pessoa mandou uma mensagem para mim. E eu até coloquei isso no colegiado. Fiquei muito feliz. Porque não tem um pedido meu, não tem um pedido nosso para esse departamento, desse órgão aqui em São Luís. Não tem. Eu prefiro sofrer o dano, prefiro pedir aqui, mas eu não quero jamais, em nome de Jesus, macular a igreja, levar a igreja para isso, para aquilo. Não. Pronto. A visão minha, juntamente com os obreiros aqui, é conduzir a igreja para o caminho do Senhor. Olha, até nas eleições, os irmãos observem bem, eu nunca levanto uma bandeira para não ficar dizendo amanhã o crente, pastor, e o outro crente zangado. Não, nós ensinamos a palavra e o crente vota, mas eu não lhe levo para esse caminho. Meu objetivo é lhe conduzir para o caminho do céu. Eu não fui chamado para outra coisa, eu fui chamado para lhe conduzir para o caminho do céu. E aí a igreja tem que ver como é o pastor dela, a seriedade dele, pronto, é dessa forma. E nós estamos aqui, tanto eu como a minha esposa, como a minha família, nunca, graças a Deus, nos valemos de nenhum benefício público para beneficiar a nossa família, para beneficiar, não, Deus tem nos ajudado até aqui. E tudo que eu peço para o prefeito, eu peço para o governo, mas eu peço é para a igreja, eu não peço para mim, eu peço uma cirurgia, eu peço um emprego para um crente, eu peço a ajuda do prefeito, na hora que o irmão está numa luta, eu disse, olha, ajude essa pessoa aqui que ela está precisando, eu peço, mas não peço para mim, e todos os pastores sabem disso. Olha o 13, coloca o 13, diz assim, verso 13, vamos lá, olha aí, e que os tenhais em grande estima e amor. Há muita gente que não valoriza pastor, que não respeita pastor, chama tu, chama você. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida é a hierarquia. Eu procuro saber, quando eu chego num departamento, quem é quem naquele departamento. Tem irmão que ele nunca aprendeu hierarquia, nunca aprendeu a respeitar os outros. Então eu tenho que saber respeitar. Eu tenho que saber quem é que está ali na frente, quem é que está no comando, quem é que está na direção. Isso não é questão de ser crente, é questão de educação e de comportamento. A Bíblia diz, e os tenhais em grande estima. A igreja, essa palavra aí,
ela, se vocês analisarem ela no original, no grego, ela está falando que assim como uma pessoa respeita um governador, respeita um presidente, também um homem de Deus é colocado para dirigir a igreja e a igreja respeitá-lo. Eu quero dizer para os irmãos, quem obedece princípio de hierarquia é bem sucedido na vida. E eu não estou falando só da igreja não. Em qualquer lugar, em qualquer departamento, quem sabe respeitar, cresce na vida. Cresce na vida. Eu não conheço uma pessoa que na verdade é petulante, não respeita, fala mal, eu não vejo ele crescer na vida. O caminho para quem quer crescer é o caminho de obedecer. Obedecer princípios. Eu, graças a Deus, eu nunca fiquei em corredor falando mal de ninguém, falando mal de pastor, pastor Oziel. Porque a minha Bíblia diz no Salmo 1, não se detém e nem se assenta. Eu nunca fiquei, graças a Deus. Às vezes quando a pessoa está falando de alguém ou de um pastor, eu passo, diz, meu querido, pastor Oziel, o que você também diz? Não, meu irmão, isso aí não me compete. Então, quem obedece, quem sabe respeitar, Deus abençoa e Deus prospera. Se vocês analisarem, Davi sabia que Saul estava todo errado. Saul estava em pecado, desobedecendo a Deus, mas Deus entregou 2 vezes na mão de Davi a Saul. E aí sabe o que ele diz? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele deixou com Deus. Eu li esta semana no livro do pastor Elenay Cabral, ele diz, querendo ou não, a igreja tem que entender que para a salvação todos nós somos iguais, mas para liderar, Deus escolheu uns dentre a comunidade e deu para a igreja. E ele ainda diz mais, e se esse pastor pecar, ele vai se ver com Deus e o Senhor irá penalizá-lo grandiosamente. Mas não entre para esculhambar, para desfazer, procure os caminhos certos. Se o pastor não está procedendo corretamente, busque o órgão certo, não vá para a internet, não fica em porta, porque isso é para homem que não tem caráter. Ficar em porta de A ou de B conversando, botando em WhatsApp. Procure o órgão certo, denuncie o pastor, se ele está incorreto, denuncie para a convenção, denuncie para um órgão, mas homem de caráter procura o que fazer e não fica em porta de rua, nem em rodapé de igreja, falando mal de pastor. Não é princípio de um homem de caráter, ok? Então, tenha em grande estima, considere, respeite aqueles que verdadeiramente trabalham no Senhor. Hebreus 13, verso 7, coloque aí, mais uma referência, porque às vezes tem pessoas que não sabem disso, é bom lembrar, e às vezes até se esquece. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram o quê? A palavra de Deus. Eu recebi hoje uma mensagem de um irmão daqui do campo, eu nunca imaginei isso, e ele disse, pastor Zé, eu tinha que lhe mandar essa mensagem hoje, eu não tenho aproximação com o Senhor, mas na pandemia, quando eu estava desesperado, eu me agarrei ao aparelho da televisão, lhe ouvindo 24 horas, e me salvou, pastor. Quando eu li isso hoje, eu chorei, porque é muito pesado, meus irmãos, é muito pesado, é uma coisa de Deus. Quantas pessoas não se desesperaram, e você ser voz da esperança, você ser uma voz de alegria para alguém, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, é muito importante, e eu fico muito feliz em poder contribuir, por isso que a Bíblia diz, daqueles que falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A igreja tem que olhar para o seu pastor, atentar para a maneira de viver. Pronto, a igreja tem que saber conhecer o seu pastor, não é entrar em qualquer igreja, vou seguir esse pastor. É bem casado? É marido de uma só mulher? Sim, claro que tem aqueles casos que eu não vou entrar aqui em detalhes. É marido de uma só mulher? Sim. A família é organizada? Sim. É fiel nos seus negócios? Sim. O pastor vive para a obra? Sim. Tem vocação? Sim. Aí a igreja deve respeitar e considerar, e além disso honrar. Não é idolatrar pastor, ninguém está aqui para pedir para você idolatrar pastor, pedir para você, não, dar dinheiro para pastor, não, é cumprir o seu trabalho, e a igreja vê se o pastor corresponde com a palavra de Deus,
se o pastor ele é sincero nas suas finanças, se ele cumpre com as escrituras sagradas e assim por diante. É dessa forma. A igreja, quando ela atenta para isso, pronto. Aqui nós temos, na igreja, nós temos os nossos departamentos, sempre eu falo isso. Tem o William, que é um engenheiro aqui da igreja, tem o Dr. Kels, que é o advogado da igreja, nós temos a irmã Elciane, que ela também é pós-graduada nessa questão de finanças. E a primeira coisa que a gente prima aqui na igreja é a transparência dos recursos da igreja. Tudo aqui é declarado. Nós temos, além disso, todas as contas da igreja, todos os balancetes é feito pelo Conselho Fiscal e, além disso, é feito por uma contabilidade que não é da igreja, é uma contabilidade extra, é uma contabilidade fora. Tudo aqui da igreja é organizado. E só para os irmãos terem uma ideia, qualquer pagamento não pode ser autorizado só por mim. Tem que ser autorizado por mim, tem que ser autorizado pela secretaria e tem toda uma exigência legal para esse processo. Então, a igreja ela tem que saber. E eu sempre informo isso para que o crente venha para cá com segurança, com seriedade e dessa forma. Eu estou dizendo aqui porque a televisão, na hora que um pastor peca, ela tem prazer em colocar que é um pastor, mas ela não anda falando de pastor bom, só fala de pastor ruim, né? Por isso que eu estou falando aqui. A nossa reunião bimestral, todo crente aqui, meu irmão, auxiliar, todo crente aqui. Se um crente chegar aqui hoje, em segundo você tem um relatório de tudo isso aqui, de tudo isso aqui. Essa semana mesmo eu estava olhando o relatório de tudo isso aqui. Eu sei quanto é que gasta com casa pastoral, eu sei quanto é que gasta com os ônibus que traz os irmãos, eu sei qual é o investimento com todos os dirigentes do campo, eu sei qual é o investimento com essa energia aqui. Talvez você entre aqui e aí só liga esse bichão bem aí pronto, mas você não sabe por mês quanto é que dá isso aqui. Então, tudo aqui é contabilizado, tudo aqui é organizado. E outra, nós não recebemos nada, eu não entro em secretaria, eu não vou em tesouraria, a secretária, quando ela vem, ela só traz o relatório, pronto, e aí já todas as despesas são partilhadas para as áreas, para o campo, e é dessa forma, é assim, nós não temos, então está aí, lembrai-vos dos vossos pastores, o verso 17, coloca o 17 aí, do mesmo capítulo. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que façam com alegria. Olha, eu não acredito nesse negócio de pastor fazer ministério para crente, chorando com crente. Não, nunca aceitei isso. Eu aceito o seguinte: se o pastor é um pastor que é sincero, é honesto, a igreja deve honrar, e ele deve trabalhar com alegria, porque a gente só produz com o quê? Com alegria. Trabalhar chorando, gemendo, aí pronto. Essa ideia de dizer assim, irmão, pastor, ele foi escolhido é para sofrer, isso é do diabo, irmão. É do diabo, não é bíblico não. Eu posso sofrer assim com um não crente, com um descrente, que não conhece o evangelho, e ele pode perseguir o evangelho, não é assim? É assim que eu entendo. Agora um crente mesmo ser um diabo contra, aí não dá. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o pastor é dedicado, é trabalhador, e a igreja veio o irmão falar, como é que você é membro de Cristo? Billy Graham dizia, não se torne um acusador junto com Satanás. Eu estou falando de crente. Agora, essa semana pegaram um missionário e mataram, né? Mataram o missionário lá no Quênia. Ali são pessoas que não têm temor do evangelho, e aí por causa disso o missionário sofreu o evangelho pela fé. Ou seja, eu posso sofrer pela fé no campo missionário, sofrendo. Agora, sofrer com um crente que é meu irmão e conhece a mesma Bíblia, aí não dá. Isso é antibíblico. Porque o meu irmão que vive a mesma fé, ele tem que fazer o quê? É ajudar. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Aí sim. Pronto, um irmão pode dar uma sugestão, o irmão pode, pastor Zé, eu vi isso bem aqui, aí pronto, pode ajudar. Pastor Zé, eu vi isso ali na igreja, aí pode ajudar. É assim que é um crente sincero. Pastor Zé, a irmã fulana de tal, pastor Zé, o senhor já viu a irmã fulana de tal? Pronto, é assim.
E aqui, todos que vêm aqui, não saem de mãos vazias. O campo atende todos e todas. É assim, todos, o doutor Kelso sabe disso, ele está aqui. Aqui, os atendimentos no campo civil, no campo psicológico, né? 2 psicólogos aqui atendendo toda semana. Pastor Feitosa, que é da pasta social, ele sabe de toda essa demanda, e agora nós estamos entrando, nós já terminamos ali, já praticamente a casa da irmã na área 15, vamos agora entrar na construção de outra casa para uma irmã necessitada, e aí são todos que vêm aqui. Às vezes termina o culto aqui, tem um irmão ali, um viajante ou um maltrapilho, está bem ali, ele diz: eu não comi ainda, eu não tenho a passagem de ir embora. Eu digo: pastor Wagner, ô irmão Jorge, pega ele, eu não dou dinheiro para ele, porque ele pode fumar. Eu digo: olha, pegue ele, leva na rodoviária, não é assim? Procura a passagem, pronto. Aí ele compra a passagem, bota dentro do ônibus e soca ele no Mundo Grande. Mas não é assim? Mas aí pronto. Mas primeiro ele enche o bucho dele aqui, paga. Você quer o quê? Não, estou com fome. Pois, Jorge, bota a comida para ele, procure. Tu quer ir para onde? Ou seja, para São Paulo, não é assim? Para qualquer lugar. A igreja compra a passagem, a igreja dá. E está bem ali ele que não deixa mentir. Ele aqui é 24 horas, todo dia é irmão. Pastor, estou desempregado, minhas contas estão altas, eu não pago a energia, meu gás acabou. E todos que vêm aqui saem com seu bujãozinho, não é assim? E as contazinhas pagam. É conta de água, é conta de energia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tudo que entra aqui, porque tem uns faladores que não sabem de nada, tudo que entra aqui, nós contribuímos com os irmãos e ajuda os irmãos. É assim, é desse jeito. Às vezes é um exame, o irmão não tem, a igreja paga, e é assim, né? É consulta, é exame, é caixão, é remédio, é tudo. E aí, esse é o trabalho da igreja aqui no Campo Tirirical. Eles aí sabem disso, e a igreja, nós não temos luxo aqui, meus irmãos, não. Tudo que entra aqui serve para ajudar os necessitados, missionários e trabalho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos fazer o trabalho sem gemer, viu? Olha, porque isso não vos seria útil fazer gemendo. Nós temos que gemer pelas almas, os crentes chorando pelo trabalho do Senhor. Edson Queiroz diz que sofrer com crente que já é crente é perca de tempo. Nós temos que sofrer com quem não é crente. Sofrer ganhando almas, evangelizando, é desse jeito. Ajeitando, servindo a Deus com alegria, com amor, aí Deus vai nos dar vitória, e aí pronto. E aí tem muito boa aqui as apresentações. Então eu quero louvar a Deus, mas eu estou falando isso aqui, eu louvo a Deus, a igreja aqui é uma igreja muito boa, é uma igreja ordeira, mas é importante que você saiba como trabalhamos, como desenvolvemos a obra, mas eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pelo carinho, agradecer aos pastores. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, Derian, que falou aqui, as minhas filhas, Daina e Delva, a minha irmã que está aí. E eu nasci em um lar pastoral, e eu louvo a Deus porque quando eu fui para o ministério, ainda não era, como falou aqui minha esposa, não tinha ainda tanto glamour, não tinha tanta, não. E quando eu comecei mais só para os irmãos terem uma ideia, nós fomos pela fé, e tanto eu como ela, como as minhas filhas, nós vivemos para a obra de Deus. Então, eu quero agradecer a elas, que sempre estão ao meu lado, me acompanhando e me compreendem. Às vezes eu tenho que cumprir com algumas agendas, me dedicar mais em um assunto, naquele momento, mas elas compreendem, e eu louvo a Deus pela vida delas e também pela vida desta igreja. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado aqui às apresentações, a moça que cantou aqui, a meninazinha que cantou Você é Especial, né? Cadê quem foi ela? Cantou? Ela está dormindo, né? Ela cantou muito bem, bem afinadinha, e eu fiquei admirado, porque na hora que ela foi a mudança do tom, ela subiu direitinho o tom, viu? Muito bem. Os irmãozinhos que citaram os versículos, e aí essa última peça aqui, muito maravilhosa. Parabéns a toda a coordenação, que Deus abençoe, e em nome aqui de todos os pastores, queremos dizer que nós estamos aqui para servir os nossos irmãos, servir aos nossos irmãos. Muito obrigado pelo carinho,
muito obrigado pelo apoio e que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando a todos, aos vocais, em nome do Senhor Jesus.